Então, como nós não tivemos aula semana passada, a gente está correndo contra o tempo, né? Lembrando que as nossas aulas do Zoom, pessoal, elas só têm até 40 minutos. Pessoal, hoje a aula ela é meio que de terror. Que nós vamos falar de um caso, de um crime que aconteceu em 2002. Que tem alguém aqui que não... Enfim, eu vou só dar uma dica para vocês sobre o tema. Daí que tem gente querendo entrar. Aí você fala, Lana, mas como assim você vai falar de crime? É direito penal, isso aqui? Não, direito penal, você acabou de ter a aula agora, né? Que eu me lembre, ou é amanhã essa aula de penal que é anterior à minha? A nossa aula continua sendo de direito de sucessões, civil 6, mas nós vamos falar de um instituto que vai alcançar os herdeiros, caso esses herdeiros cometam alguma atitude contra a própria vida do autor da herança, ou seus cônjuges, enfim, ou contra os interesses do autor da herança. Como assim, Lana? Lina é minha irmã gêmea, gente. Eu tô com uma confusão de identidade aqui, tô me chamando de Lina já. Ela deve estar falando de mim, tomara que seja bem. Oh, esse instituto de hoje, gente, se chama indignidade. Nós vamos falar sobre a indignidade. Essa indignidade é uma pena civil, ou seja, uma penalidade, tá? Que vai alcançar o herdeiro se ele cometer algum ato atentatório contra a vida ou integridade física do autor da herança, ou alguns definidos ali no próprio artigo 1814, ou contra interesses desse autor da herança. Aí, pessoal, eu trouxe um exemplo para vocês de um crime que marcou a década ali que vai de 2000 a 2010, ou seja, muitos de vocês talvez não ouviram falar, os mais jovens, mas foi estarrecedor, que foi o caso da Suzane Richthofen. Quem lembra dela? Quem lembra desse caso? Fala aí no chat. Quem nunca ouviu falar, escreve aí, nunca ouviu falar, só para ter ideia. Ah lá, o Leonardo já ouviu falar. Escreve aí no chat. Melquisedeque, então, foi horrível, gente. Até hoje a Suzane ainda está na mídia, porque ela sempre causou na penitenciária, né? Inclusive teve um jornalista, a Keila também se lembra. E, pois é, gente, horrível aquilo, né? Viu todas as reportagens, Wilson. Pois é, Wilson, você viu? Então, teve um jornalista que escreveu um livro em 2007 que diz, deixa eu ver se está gravando aqui, gente, só não está, graças a Deus, que diz o seguinte: a Suzane, gente, até tentativa de abuso quando ela estava presa por um promotor de justiça da época, que se declarou apaixonado por ela, aconteceu. Então, quer dizer, esse jornalista ele fala que ela foi recebida na promotoria com o ambiente todo preparado, com músicas de fundo, iluminação, e aí aquele promotor de justiça teria se declarado para ela, né, o seu amor, a sua paixão, né? E o que vocês acham impossível? Vocês não viram aquele caso daquele cara aqui de Goiânia que assassinava as meninas de moto, que foi recente? O Tiago, Lucas, exatamente. Ele recebe carta de amor na cadeia, gente. O que é isso, né? Só Freud para explicar. Então, gente, o que acontece? Ela foi declarada indigna. Ela foi declarada indigna.
Por quê? A gente vai entender porque nessa aula de hoje. Quem não ouviu falar do Parejo, eu lembro dele, Fred. Lembro do Parejo demais. O cara era muito inteligente, né? Ele dominava toda a cadeia lá. Só que mataram ele. Bom, gente, vocês vão entender por que a Suzane foi declarada indigna com a aula de hoje, tá? Então, em primeiro lugar, indignidade. O Parejo também perdeu o direito à herança? Quem perde direito à herança precisa ter uma declaração de indignidade, né? Então, como que é feita essa declaração de indignidade? Como eu disse para vocês, é uma pena civil, que vai alcançar o herdeiro que, teoricamente, teria o direito à herança, ou seja, herdeiro. Lembra do princípio da Saizine? Quando o autor da herança morre, a herança não pode ficar sem titular. Então, automaticamente, transmite aos, certo? A Suzane Richthofen é herdeira dos pais. Ela está ali na categoria do primeiro grupo a receber herança dentro dos necessários, dos herdeiros necessários, que são os descendentes. Então, teoricamente, para a lei, ela é considerada herdeira. Só que, como pela lei, ela é considerada herdeira, eu preciso de uma decisão judicial que retire dela esse direito à herança. É a declaração de indignidade, tá? Os casos de indignidade estão lá no artigo 1814 do Código Civil. Abra aí, quem está com o Código Civil aberto ou não está, procure aí no site do Planalto, Código Civil, artigo 1814. Estão compartilhando aí, deve ser o Lucas. O Lucas, que é o cara que domina essas coisas de internet. Olha só, enquanto o Lucas compartilha aí com vocês, eu vou ler aqui, tá? Se vocês quiserem acompanhar, o Lucas está compartilhando, só que está bem pequenininho, Lucas. Se vocês não estiverem enxergando, eu vou ler, tá? Olha só, artigo 1814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários. Gente, quem são os legatários? Você se lembra? Eles são herdeiros também, tá? Só que são aqueles que recebem o legado, que recebem o patrimônio mediante testamento. Então, eles são os herdeiros também, né? Então, tanto os herdeiros necessários quanto os legítimos, que são aqueles descritos no rol dos artigos, da categoria dos herdeiros, né? Os ascendentes, descendentes, cônjuge, parentes até quarto grau. Também os herdeiros testamentários, eles podem, caso estejam aí atuando dentro das hipóteses do artigo 1814, eles podem ser declarados indignos, ou seja, excluídos da sucessão. Artigo 1814, inciso 1, a primeira hipótese. Que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Tá? Então, essa é a primeira hipótese descrita aí no artigo 1814, no inciso 1. Então, se um herdeiro, seja ele declarado na lei como tal, ou seja, o herdeiro legítimo, o herdeiro necessário, seja ele o herdeiro testamentário, caso ele tenha sido autor ou coautor ou partícipe, ou seja, ele praticou o ato do homicídio ou ele facilitou para que alguém o fizesse de forma dolosa. Como assim de forma dolosa? Ele teve a intenção de cometer o homicídio. Caso ele seja condenado por este crime, e lembrando que esse homicídio ele tem que ter sido cometido contra ou o autor da herança, ou a esposa, o marido, ou o companheiro do autor da herança, ou ascendentes e descendentes do autor da herança. Então, se essa pessoa, esse herdeiro, cometer um homicídio doloso, ou facilitar a ocorrência desse homicídio, por exemplo, como partícipe,
ele pode, contra quem? Contra o autor da herança ou seus familiares mais próximos, que são o seu cônjuge, seus pais, seus filhos, ele pode ser declarado como indigno. É aí que entra a questão da Suzane Richthofen. Lucas, tira aí para nós, por favor, que eu vou mostrar a fotinha agora. Eu vou mostrar a fotinha para vocês se contextualizarem, gente. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Olha aí, a família feliz. Tá vendo? A Suzane é essa aí, ó, da esquerda. Essa loirinha. Bonitinha, carinha de sapeca. Tá vendo? Então, essa aí, ó, é a Suzane, essa da esquerda. Suzane, o irmão dela, o Andreas, e os pais aí do lado direito, certo? Eles se conheceram, a Suzane e o Daniel, eles se conheceram em 1999, começaram um relacionamento pouco tempo depois. Aí eles se tornaram muito próximos e o namoro, como eu disse, não tinha o apoio das famílias. E proibiram o relacionamento deles. Aí a Suzane, o Daniel e o Christian, que é o cunhadinho, criaram um plano para simular um latrocínio. O que é latrocínio, gente? O roubo seguido de morte, né? E aí, com consequente assassinato do casal Richthofen. No dia 31 de outubro de 2002, a Suzane, olha ela no velório aí, tristeza, no velório dos pais. No dia 31 de outubro de 2002, a Suzane abriu a porta da mansão da família, em São Paulo, para os irmãos Cravinhos, para que eles pudessem acessar a residência. Aí eles entraram, foram para o segundo andar, onde era o quarto dos pais, e cometeram um homicídio ali. Eles foram condenados a 39 anos e 6 meses de prisão, o Daniel e o Christian. E a Suzane, não, como que é? Deixa eu ver aqui. A Suzane e o Daniel foram condenados a 39 anos e 6 meses. E o Christian foi condenado a 38 anos e 6 meses. Todos de reclusão. Olha aí os três. O tatuado é o cunhado. O do meio é o Daniel, namoradinho. E a loirinha, a Suzane, a filha. Olha ela aí. Olha ela. Aí, pessoal, vocês viram, teve uma sentença condenatória, certo? Onde ela foi enquadrada no crime aí de homicídio dos pais, doloso. Ela que mandou matar. Então, é autora também, coautora no caso. E aí, pessoal, a gente, vindo aqui para o direito das sucessões, a gente verifica que lá no inciso 1 do 1814, o legislador diz, no caso da Suzana, como ela promoveu o homicídio dos pais, ela pode ser declarada indigna e, consequentemente, ser excluída da sucessão. Então, veja que ela já tinha a legitimidade sucessória, ela já era herdeira, ela era descendente, primeiro grupo a herdar, a ser chamada a suceder o patrimônio dos autores da herança. Porém, como foi ela que provocou o homicídio de forma dolosa, ou seja, com a intenção de fazê-lo, agora ela foi declarada indigna e ela não tem como receber nada dessa herança. A segunda hipótese do artigo 1814, do inciso 2, diz que se houverem causado caluniosamente o autor da herança ou incorrerem em crime contra sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro. Uma observação acerca desse inciso 2 aí, 14. Na primeira parte, o legislador fala o seguinte: podem ser excluídos aqueles que provocarem, acusarem caluniosamente em juízo o autor da herança. Bom, assim, é a primeira parte. Então, presta atenção, em juízo houve uma calúnia, houve uma acusação caluniosa de um herdeiro contra o autor da herança. Esse herdeiro, ele pode ser excluído da sucessão por ter injuriado esse autor da herança. Aí, o Código Civil não fala de crime ainda, tá? Então, lá em cima, no inciso 1,
O 1814 fala de crime de homicídio doloso. E vocês sabem que quando acontece um crime, eu preciso de ter uma sentença condenatória transitada em julgado, certo? Então, se o Código Civil diz que é necessário que haja ocorrido crime de homicídio doloso, então subentende-se que eu preciso de uma sentença condenatória criminal para poder requerer a exclusão do herdeiro, da herança. Mas o inciso 2 começa falando o seguinte: basta acusar caluniosamente em juízo o autor da herança. Não está falando de crime ainda. Então, eu não, por exemplo, acontece ali em um momento de um discurso dentro de um processo, seja qual for o processo em natureza, não precisa ser de direito de família, o herdeiro acusa o autor da herança de ter cometido algum crime. Isso é denunciação caluniosa, é crime. Só que como o Código Civil não diz que precisa ser constatado o crime, basta que a calúnia, que a denunciação caluniosa tenha acontecido aqui em qualquer juízo. Não precisa de uma sentença condenatória criminal. Só que se você continuar lendo o inciso 2, o legislador continua falando o seguinte: ou, olha aí, tem um ou, gente, pelo amor de Deus, então separa tudo. Então, no inciso 2, o legislador fala: se o herdeiro denunciou caluniosamente, ou seja, acusou de forma caluniosa o autor da herança em juízo, ou, agora é outra história, ou incorrer em crime contra a honra. Olha aí, agora ele já fala de crime, gente. Ou incorrer de crime contra a honra. Quais são os crimes contra a honra lá do Código Penal? Injúria, difamação, calúnia, são os 3 crimes considerados contra a honra. Como que eu sei? Porque quando você estuda direito penal em espécie, você vai ver que o Código Penal ele é distribuído de acordo com o bem jurídico tutelado, com a importância do bem jurídico tutelado. Primeiro vem os crimes contra a vida, que é sem vida os outros bens não têm razão de ser. Depois vem integridade física, depois vem honra. Aí quando chega no capítulo dos crimes contra a honra, tem ali calúnia, difamação e injúria. Então, gente, aqui no inciso 2, o legislador afirma se cometer crime. Então, quando o legislador diz que tem que haver o cometimento do crime, aí eu já tenho que ter uma sentença condenatória criminal. Tá? Então, quando não fala de crime, não precisa de juízo criminal. Quando fala de crime, aí sim eu preciso de uma sentença condenatória criminal, transitada em julgado. Outra situação, a terceira, que vai gerar a exclusão do herdeiro da herança. Inciso 3 do 1814. Que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Pessoal, aqui o herdeiro está interferindo no ato de última vontade. O que é ato de última vontade? Testamento. Então, veja bem. O falecido, no momento em que ele estava criando o seu testamento, ele demonstrou toda a sua vontade relativa ao futuro do seu patrimônio. Então, veja que após a morte, esse documento continua fazendo efeito. É como se o falecido ainda estivesse determinando o que ele gostaria que fosse feito em relação ao patrimônio dele. Não tem nada mais atual que um testamento. O cara morreu e ainda está determinando regra aqui embaixo. Ou aqui em cima, né? A gente não sabe se ele vai subir ou descer. Enfim. Então, pessoal, ato de última vontade diz respeito ao testamento. E aí o herdeiro, ele de alguma forma, ele tenta obstruir, ele tenta atrapalhar que esse testamento aconteça.
Ele tem interesse ali, então ele quer atrapalhar que o ato de última vontade, ou seja, que o testamento tenha efeito conforme ficou determinado. Esse herdeiro também pode ser excluído da sucessão. Também pode ser declarado indigno, tá? Agora eu quero te fazer a seguinte pergunta. Esse rol do artigo 1814 é taxativo? Ou seja, não admite interpretação extensiva? Só nessas hipóteses que o herdeiro perde o direito a herdar? O que você acha? A gente tem que ficar limitado a essas situações, aos incisos 1, 2 e 3 do 1814. Se acontecer qualquer situação diferente dessa, eu não posso promover uma ação de indignidade contra esse herdeiro. Olha só, existe uma discussão doutrinária quanto a isso aí. O fato é que muitos tribunais de muitos estados diferentes têm decidido que esse rol não é taxativo, ele é apenas exemplificativo. Ou seja, eu vou me basear aí no rol do 1814. Deixa eu só desativar aqui o som. Eu vou me basear no rol do 1214 para interpretar cada caso concreto. Lembrando que esses casos concretos, eles têm que ter total relação com a intenção do legislador no momento que ele criou o Instituto da Indignidade. Qual que é o maior princípio, aquele chamado de max princípio, super princípio do ordenamento jurídico brasileiro? É o princípio da dignidade da pessoa humana. Você sabia, né? Você só ficou com vergonhazinha de escrever aí no chat. Princípio da dignidade da pessoa humana. Essa aula tem mais 10 minutos, hein? Princípio da dignidade da pessoa humana. Pois bem, todo ordenamento jurídico ele tem que ser interpretado e aplicado baseando-se nesse princípio. Ainda mais quando a gente fala de direito de família e sucessões. Se eu preciso sempre me basear na minha interpretação da norma, no princípio da dignidade da pessoa humana, como que eu vou declarar que o rol do artigo 1814 é taxativo? Eu vou te ajudar a visualizar isso aí. Por exemplo, a gente sabe que está escrito lá que praticar homicídio doloso contra o autor da herança é causa de indignidade. Beleza. A gente sabe que praticar injúria contra o autor da herança é causa de indignidade. Certo? Agora, e se o herdeiro rouba o autor da herança? Em vida ainda. Roubou. Furtou. Não está no rol do 1814. Então, ele não pode ser declarado indigno. Quer dizer, se ele comete um crime contra a honra, ou seja, ele caluniou, o filho caluniou o pai, ele é indigno. Mas se o filho roubar o pai, ele não pode ser indigno porque não está no 1814. Vocês perceberam que não tem lógica dizer que o rol do 1814 é taxativo? Porque senão o filho vai poder roubar o pai, que ele não vai ser considerado indigno, enquanto o que numa briga injuria o pai, xinga ele tudo, pode ser considerado indigno. Não tem, a conta não fecha. Então, baseando no princípio da dignidade da pessoa humana, tanto dos herdeiros quanto do autor da herança enquanto vivo, porque depois que falece, o bem jurídico ali que vai ser protegido é a memória do autor da herança, né? A última vontade. Mas enquanto ele estava vivo, ele tinha uma dignidade. E aí, aquele filho que roubou o pai não pode ser declarado indigno porque não está descrito no rol do 1814. Então, veja, gente, esse artigo tem um rol exemplificativo, não é taxativo, tá? É um rol meramente exemplificativo. Eu posso
declarar, o judiciário pode sim condenar um herdeiro por indignidade, mesmo não estando ali descrito no rol do 1814. O procedimento, vamos lá para a questão processual agora. O artigo 1815 do Código Civil fala que a indignidade ela tem que ser declarada judicialmente, ou seja, é só mediante a ação judicial de indignidade que o herdeiro pode ser considerado indigno. A sentença dessa ação judicial de indignidade, ela tem efeito ex tunc, com T de tatu. Como assim efeito ex tunc? Ela vai retroagir, vai voltar à época da abertura da sucessão. Então, o efeito ex tunc retroage à época da sucessão. E esse herdeiro considerado indigno é como se ele nunca tivesse existido. Tanto é que o tratamento dado ao herdeiro indigno é o mesmo do herdeiro pré-morto. Quem se lembra do herdeiro pré-morto? Aquele que falece antes do autor da herança. Até porque, para você ser herdeiro, você precisa estar vivo no momento que o autor da herança morre, lembra? Para você ter direito a suceder, você tem que estar vivo no momento da abertura da sucessão, ou seja, no momento da morte. Se o herdeiro morre antes do autor da herança, ele é considerado pré-morto. Aí, o que acontece com a parte dele da herança? Lembra? São 3 filhos. O autor da herança deixou 3 filhos, A, B e C. C morreu antes do pai, que faleceu. Então, o C é pré-morto. A herança ela vai ser dividida em 3 partes, só que a parte que seria para C, ela vai ser dada pelos descendentes de C por representação. Então, os filhos de C, que é pré-morto, vão herdar mediante representação. Ou seja, a parte que caberia a C vai para os filhos. Então, se C tinha 2 filhos, os 2 vão dividir só a terceira parte da herança, que seria para o pai, considerado pré-morto. A mesma coisa acontece aqui no indigno. O indigno é como se ele não existisse. Tá? Então, se ele deixou descendentes, os descendentes do indigno vão herdar por representação. Se não deixou descendente, não há que se falar em herança do indigno. Por exemplo, se o indigno deixou cônjuge, se o pai a mãe do indigno, vamos imaginar que a mãe do indigno ela não seja nem casada com o autor da herança. Nesse caso, ela não vai ter direito nem à concorrência. Primeiro que ela não... primeiro que é herdeiro como se fosse pré-morto, é herdeiro inexistente, o indigno. Ela não herda do filho. É como se o filho não existisse. Então, não tem como partilhar a herança para o indigno. Não existe. É como se o autor da herança tivesse... Dos 3 filhos, se um é indigno, o autor da herança tivesse apenas 2 filhos. Então, os herdeiros do indigno, eles não vão receber nada, porque é como se ele não existisse para a lei, para o mundo judicial. Entendeu? Então, a única possibilidade de essa herança transmitir para algum herdeiro do indigno é no caso dele deixar descendentes, dele ter descendentes. Aí os descendentes vão herdar por representação, da mesma forma que acontece com o pré-morto. Mas o direito à representação, gente, lembrem-se, só tem direito à representação os descendentes, ou do pré-morto ou do indigno. Prazo para ajuizamento da ação de indignidade. 4 anos da abertura da sucessão. Ué, Lana, então eu não posso requerer indignidade antes da morte do autor da herança? Não. Ah, mas ele injuriou o pai. Tem que esperar morrer. Por que tem que esperar morrer? Porque a gente tem a possibilidade do autor da herança perdoar em vida o indigno. O Instituto da Indignidade admite perdão, só que esse perdão ele tem que ser expresso. Expresso por quem? Pelo próprio ofendido, que é o autor da herança. Tá? Então, o filho xingou o pai.
Antes de morrer, o pai declarou, mediante um ato formal, porque tem que ser expresso, expressou que mesmo que o filho tivesse o desonrado, ele, naquele fato, assim assado, ele perdoou o filho. Esse perdão já tira qualquer possibilidade de ser declarado indigno. Então, se o autor da herança pode perdoar até a morte, não tem razão de ser dessa ação declaratória de indignidade ser promovida antes da morte do autor da herança. Você concorda comigo? Por isso que tem que esperar a morte do autor da herança para ajuizar a ação de indignidade. Lana, e me diz uma coisa, quem que vai ter legitimidade ativa para isso aí? Quem que vai ter legitimidade ativa para promover a ação declaratória de indignidade? Qualquer interessado e o Ministério Público. Eu não tenho certeza, mas eu acho que no caso da Suzane Richthofen foi o Ministério Público. Mas aí, no caso da Suzane, o irmão dela era menor. Então, assim, querendo ou não, o Ministério Público tinha, no momento da abertura da sucessão, esse herdeiro indigno tivesse filhos, os filhos poderiam herdar por representação. Mas, como não tinha filhos, ao menos concebidos, aí não há que se falar em direito de representação dos filhos da Richthofen, por exemplo, se ela engravidar agora. Né, ela tinha que ter filhos à época da abertura da sucessão. Então, como não tinha, não há que se falar. Que, Thaisa? Vamos agora falar dos efeitos, tá? Os efeitos da indignidade. Declarada a indignidade, o herdeiro fica excluído, né, da sucessão, como se não existisse. A sentença tem efeito ex tunc, ou seja, retroage à época da abertura da sucessão. É muito importante você saber até onde que ela retroage, tá? Se, por exemplo, eu perguntar na prova para vocês, por que tem efeito ex tunc? Não, porque retroage até o nascimento do herdeiro, aí você errou. Retroage até a época da abertura da sucessão, ou seja, da morte do falecido, lá do autor da herança. Tá? Que mais? A herança é devolvida aos demais herdeiros em sua integralidade. Então, veja bem, se nós temos 3 filhos, um deles foi declarado indigno. Se tiver filhos, ou seja, descendentes, os descendentes vão herdar por representação. Se não tiver filhos, a parte que caberia ao indigno vai ser devolvida ao acervo da herança e partilhado entre os 2 outros filhos, 2 outros herdeiros. Tá? Aquela cota parte que era direcionada ao herdeiro indigno será devolvido e acrescido à herança na sua totalidade e aí partilhado entre os demais herdeiros. Lana, o indigno, ele vai responder pelos encargos sucessórios? Por exemplo, não tem o tal do ITCD, que é o imposto de transmissão, causa mortes? Tem. E se ele pagou, e agora? Ele pode ser restituído porque ele não vai ter direito à herança mesmo. Sim, nesse caso, gente, o indigno, como ele não tem direito à herança, não tem razão dele pagar os encargos sucessórios, os encargos de transmissão da herança para ele. Ele não herdou nada. Então, ele não tem esse ônus de pagar qualquer encargo relacionado à transmissão da herança. Isso aí fica por conta dos outros herdeiros. Tá? Agora, e se já havia acontecido a partilha, a indignidade foi declarada depois, e enquanto esse indigno ainda era considerado como herdeiro, que a gente chama de herdeiro aparente. Por que herdeiro aparente? Porque, gente, ele é herdeiro até a declaração da indignidade, ele aparenta ser herdeiro. Então, se ele vende um imóvel, por exemplo, para um terceiro, o terceiro é de boa fé, você concorda comigo? Adquiriu aquele imóvel do herdeiro que já tinha a posse do imóvel, então, como herdeiro, ele era o dono legítimo da parte do quinhão que estava ali relativo a um imóvel. Vendeu, passou para frente. E esse terceiro, ele tem que
reparar os danos dos outros herdeiros, porque quem vendeu para ele à época herdeiro hoje é indigno? Não, o terceiro de boa-fé não sofre nada. O que vai acontecer? Esse indigno vai ter que reembolsar a parte que ele vendeu para a herança. De alguma forma, o indigno vai ter que pagar isso aí, ele vai ter que ser responsabilizado, certo? Agora, o terceiro de boa-fé não é obrigado a devolver o imóvel que ele adquiriu do indigno à época que ele era herdeiro aparente. Tá? Ou seja, ele aparentava ser herdeiro, mas deixou de sê-lo com a sentença declaratória de indignidade. Lani, se quem comprou sabia que ele estava sendo réu no processo de indignidade aí, querido, vai ter que devolver tudo, inclusive frutos, tá? Porque aí passa a ser possuidor terceiro de má-fé, né? Então, a única vantagem que tem aqui é aquele que adquiriu do herdeiro aparente antes da indignidade, sem saber o que estava acontecendo. Mas se o herdeiro aparente já estava sendo réu no processo de indignidade, aí não há que se falar mais em terceiro de boa-fé. Ele passa a ser de má-fé, aí vai ter que devolver. E depois ele que corra atrás aí das perdas e danos que o indigno o fez passar. Mas então o que você precisa entender é o seguinte: se o indigno, antes de ser declarado indigno, vendeu um patrimônio que era seu por direito, porque ele era herdeiro aparente, o terceiro de boa-fé não tem que responder sobre esse patrimônio que ele adquiriu. Quem vai responder é o indigno que vai ter que prestar conta lá com os outros herdeiros, porque ele tem que devolver a herança, ele tem que devolver o que ele pegou, porque a herança não é dele mais, ele foi considerado indigno. Agora, se o terceiro adquirente for de má-fé, aí ele sim vai ter que responder por perdas e danos dessa parte do imóvel que lhe foi transmitida, tá? Continuando. Vamos falar sobre o perdão da indignidade, para finalizar a aula de hoje e a gente fazer chamada. Quem que dá o perdão do indigno? Só o autor da herança. Então, vamos lá na situação do inciso 1, onde o herdeiro mata o cônjuge do autor da herança. Porque lá no inciso 1, o homicídio doloso ele pode ser cometido tanto contra o autor da herança quanto contra o seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Então, imagine você que o herdeiro matou dolosamente o cônjuge do autor da herança. Nesse caso aí, o homicídio foi contra o cônjuge, mas quem tem que perdoar é o autor da herança. Se o autor da herança perdoou, beleza. Agora, suponhamos que os filhos da falecida, assassinada, os irmãos do cara que matou. Imagine que os filhos da mãe, que foi morta pelo próprio filho, perdoaram ele. Não, nós somos evoluídos espiritualmente, a gente está sofrendo muito, óbvio, mas a gente perdoa o nosso irmão. Esse perdão vai valer de alguma coisa? Não, porque só quem pode perdoar é o autor da herança. Se o pai dele não perdoou, ou seja, o autor da herança que perdeu a esposa assassinada pelo próprio filho, a família inteira pode perdoar. Mas se o autor da herança não perdoou até a morte, aí essa indignidade ainda pode ser declarada. O que pode acontecer, gente? Porque lembra que eu disse para vocês que é legítimo para promover a ação de indignidade qualquer interessado e o Ministério Público? Se ninguém promover a ação, ele não vai ser indigno. Então, o que esses irmãos podem fazer? Eles perdoaram, mesmo que o pai não tenha expressado por escrito o perdão, esses irmãos podem deixar de promover a ação de indignidade. Aí não vai ter declaração de indignidade, ele vai ser herdeiro de qualquer jeito. A não ser que o indigno, a não ser que
menino conversou aí, me tirou do raciocínio, gente. Então, é o seguinte, perdão é só do autor da herança, certo? Continuando aí. Se você quiser ver sobre o perdão, está lá no artigo 1818 do Código Civil, e seu parágrafo único. Gente, no caso do indigno ser beneficiado em testamento e a sentença de indignidade sair com conhecimento do autor da herança, ou seja, o autor da herança não perdoou. Imagina uma situação, o autor da herança morreu sem perdoar o indigno. Só que esse autor da herança, ele tinha deixado um testamento. E nesse testamento ele disse que a fazenda lá de Uruaçu vai para o filho dele, filho Afonso. E, gente, foi o Afonso que cometeu um ato atentatório descrito no 1814, ou seja, é ele que pode ser considerado, declarado indigno. Só que o autor da herança fez o testamento, mas ele não colocou no testamento que perdoava. Ele só direcionou a fazenda para o Afonso. Isso aí seria uma espécie de perdão tácito. Não, não existe perdão tácito. O perdão, ele só é considerado se o autor da herança escrever: eu perdoo o meu filho Afonso por ele ter feito aquilo comigo naquela data. Aí, isso é perdão no testamento. Mas se ele não escrever isso e ele só constar no testamento que a fazenda de Uruaçu vai para o Afonso, o que vai acontecer? Mesmo depois da abertura da sucessão, com a declaração de indignidade, se o autor da herança sabia do ato que declarou o indigno, porém, mesmo sabendo, não perdoou, esse Afonso ele vai herdar, sim, a fazenda de Uruaçu. Não vai ser parte da distribuição da legítima. Ele é filho, não é? Então, ao mesmo tempo que ele é um herdeiro testamentário, ele seria um herdeiro necessário, que está descrito lá no rol dos herdeiros, que a lei diz quem são os herdeiros. O Afonso, se não fosse indigno, ele ia herdar tanto da legítima, na distribuição da legítima, quanto na distribuição do testamento, porque ele estava escrito lá no testamento. Mas como ele foi declarado indigno, o pai dele sabia antes de morrer, não perdoou, mas mesmo assim ele fez um testamento, deixou o Afonso com a fazenda, isso não é perdão. Então o Afonso vai deixar de estar como herdeiro necessário, que seria, porque ele é descendente, ele não vai herdar com os outros da legítima, mas ele vai poder receber o legado, ou seja, a fazenda lá de Uruaçu.